para compreendermos sobre a era do mercantilismo. Saudoso professor João Sayad. Dinheiro, inflação, desemprego, crises financeiras e bancos. Caracterização do padrão ouro. Capítulo 10. Moeda e crédito. Nos tempos da era do mercantilismo, quando o dinheiro era ouro, ou com a existência de bancos, era o vale-ouro emitido por eles, ou o papel moeda emitido como representante do ouro depositado nesses bancos, nesse tempo, o preço médio do dinheiro era o preço do ouro. Na era do padrão ouro, o preço médio do dinheiro era o preço do ouro. Havia uma vinculação direta entre o valor da moeda e o preço do ouro. A maior quantidade de ouro decorrente da extração no Novo Mundo gerou uma inflação em toda a Europa no século XVI. Como o ouro ficou mais barato, a moeda valia menos, porque moeda era moeda mercadoria ouro, ou seja, o preço das coisas expresso em moeda ouro era mais alto. A moeda se desvalorizou porque entrou muito ouro na praça da Europa. Mais ouro, a moeda que é vinculada ao ouro se desvaloriza. O preço das mercadorias se encarece. Os soberanos podiam recolher a moeda fundida com uma determinada quantidade de metal precioso e usá-lo na emissão de mais moeda, utilizando a mesma quantidade de ouro. O truque. O rei ou o duque seria dono de mais moeda e poderia financiar seus gastos ou promover guerras. E o preço das coisas seria expresso em um dinheiro desvalorizado. A dívida do soberano diminuiria, porque o dinheiro se desvalorizou. E o preço das coisas seria expresso em um dinheiro desvalorizado, que representasse menos quantidade de ouro. Esses ganhos do soberano são chamados de ganhos de senhoriagem e fazem parte, até hoje, entre os monetaristas, dos conceitos relevantes da teoria monetária. É uma caracterização do tempo do padrão ouro. Vivemos em outro tempo. Essa caracterização não é caracterização do nosso tempo. Essa visão de dinheiro como mercadoria equivale à visão da teoria quantitativa da moeda. Moeda vinculada ao ouro, moeda vinculada às reservas em ouro. Mais ouro, moeda se desvaloriza, o preço das coisas se encarecem. É isso. Importante texto do saudoso professor João Sayad para lermos a saga que estamos lendo, Escravidão, volume 1º, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Autor Laurentino Gomes, editorial Globo Livros. Maravilha. Que Deus nos conduza a bom entendimento. Vamos lá. Prosseguindo, estamos nos encaminhando para o fim da introdução e já vimos muita coisa legal. A escravidão é um fenômeno tão antigo quanto a própria história da humanidade. No mundo inteiro, desde a mais remota antiguidade, da Babilônia ao Império Romano, da China imperial ao Egito dos faraós, temos aqui em nossas playlists José do Egito e Moisés do Nilo. Da China imperial ao Egito dos faraós, das conquistas do Islã na Idade Média aos povos pré-colombianos da América, milhões de seres humanos foram comprados e vendidos como escravos.
Desde a mais remota antiguidade, milhões de seres humanos foram comprados e vendidos como escravos. Provinham de todas as regiões, raças e linhagens étnicas, incluindo os povos eslavos de olhos azuis das regiões do Mar Báltico. A descoberta e a ocupação de um novo continente pelos europeus na virada do século XV para o século XVI, porém, todavia, entretanto, adicionaria ingredientes inteiramente novos a essa história. É a escravidão da era do mercantilismo, que nada tem a ver com a escravidão da era feudal, que nada tem a ver com a escravidão da era do escravismo antigo. A escravidão da época de Moisés do Nilo e de José do Egito era a escravidão do tempo antigo. Regime de sociabilidade do escravismo antigo. Nada tem que ver com a escravidão da era do mercantilismo. Importante. A descoberta e a ocupação de um novo continente pelos europeus na virada do século XV para o século XVI, porém, adicionaria ingredientes inteiramente novos a essa história, porque nada foi tão volumoso, organizado, sistemático e prolongado quanto o tráfico negreiro para o Novo Mundo. Durou 3 séculos e meio, promoveu a imigração forçada de milhões de seres humanos, envolveu 2 oceanos, Atlântico e Índico, 4 continentes, Europa, África, América e Ásia, e quase todos os países da Europa e reinos africanos, além de árabes e indianos que dele participaram indiretamente. Além disso, redesenhou a demografia e a cultura da América, cujos habitantes originais, os indígenas, foram completamente dizimados e substituídos por negros escravizados. Uma mudança cultural completa, radical. Dizimaram os povos indígenas, os povos originais da América do Norte. Até 1820, para cada branco europeu que aportava no continente americano, chegavam outros 4 africanos cativos. Também, pela primeira vez, escravidão se tornou sinônimo da cor de pele negra, origem da segregação e do preconceito racial que ainda hoje assustam e perturbam muito a convivência entre as pessoas em muitos países, caso do Brasil e dos Estados Unidos. Caracterização maravilhosa sobre a era mercantilista. Próximo parágrafo. Até meados do século XIX, com exceção dos próprios cativos, quase todos os demais seres humanos estiveram envolvidos, participaram ou lucraram com o tráfico negreiro. Uma das principais atividades comerciais do comércio internacional da era do mercantilismo. Século XVII, século XVIII. Eita! Parte do século XIX. Eita! Segunda metade do século XVI. Era do mercantilismo. Todos os povos do mundo, de alguma forma, participavam do comércio de escravos. Uma das principais atividades do comércio internacional, por óbvio, deveria mobilizar diversos povos, os principais povos do mundo da época do mercantilismo. Por isso que há muita precisão aqui. Até meados do século XIX, com exceção dos próprios cativos, quase todos os demais seres humanos estiveram envolvidos, participaram ou lucraram com o tráfico negreiro, incluindo reis e chefes africanos que forneciam escravos para seus parceiros comerciais europeus. Se a Europa participava, o mundo todo participava. Na Europa,
O negócio do tráfico negreiro nunca foi restrito apenas aos países mais ativos na colonização da América, caso de Portugal, da Espanha e da Inglaterra. Se a Inglaterra participasse, o mundo todo participava. Eita! Entre os demais participantes estavam os alemães, os povos da região da Itália, os suecos e os dinamarqueses. A Inglaterra, baluarte do abolicionismo no século XIX, fora a maior traficante de escravos no século anterior. Por volta de 1780, os ingleses transportavam em média 35 mil cativos por ano da África, numa frota de aproximadamente 90 navios negreiros. O primeiro grande traficante inglês, John Hawkins, tinha como sócia ninguém menos do que a rainha Elizabeth I, a mesma soberana que foi a mecenas, financiadora, patrocinadora e influenciadora para a carreira do poeta William Shakespeare, um dos seres humanos mais inteligentes da história da humanidade. Fernando, rei da Espanha, chamado de atleta de Cristo pelo Papa Alexandre VI, assinou o primeiro assento, alvará de licença para o transporte de escravos em larga escala para o Império Colonial Espanhol na América. Hoje, parece inconcebível que algo de tamanhas proporções tenha ocorrido. A história, porém, demonstra que, para os europeus, a ideia de que a escravidão seria inaceitável do ponto de vista moral desabrochou apenas no finalzinho do século XVIII, com o nascimento do abolicionismo britânico. Por quê? Porque nesse período aqui estava vindo ao mundo, estava sendo gestado e parido o capitalismo industrial dos ingleses. Portanto, novos mercados deveriam ser abertos, mesmo que à força, e principalmente à força. E que beleza! Antes disso, a compra e a venda de seres humanos eram tão comuns e naturais quanto o comércio de quaisquer outras mercadorias e produtos. Era do mercantilismo. O mercado internacional, na era do mercantilismo, tinha como uma das suas principais mercadorias negociáveis a mercadoria humana escrava. Era uma commodity. Podemos reinterpretar assim. Era como os escravos na era do mercantilismo eram como a soja hoje. Eram como o minério de ferro. Eita. Commodity. Bolsas de valores mundo afora especulando sobre o preço do escravo. Bolsas de cotações de valores mundo afora. Qual é o preço do dia do escravo? Eita, vamos negociar. Cai ações, sobem ações. Sobem preços de ações, caem preços de ações. Isso não é novidade, não. Sempre existiu. Antes disso, antes do nascimento do abolicionismo britânico, a compra e a venda de seres humanos eram tão comuns e naturais quanto o comércio de quaisquer outras mercadorias e produtos. Observaram os historiadores David Eltz e David Richardson. A participação do tráfico negreiro no Atlântico até ao século XIX era definida pela oportunidade econômica e não pela moralidade. Repetirei, a participação do tráfico negreiro no Atlântico até o século XIX era definida pela oportunidade econômica e não pela moralidade. Maravilha! Vamos parar por aqui, porque o objetivo era caracterizar a era do mercantilismo
E conseguimos com esse trecho de texto. Que beleza! Época em que o comércio internacional era prestigiado a partir de uma cotação alta do preço formulado sobre a commodity, mercadoria humana escrava. O escravo era uma commodity na era do mercantilismo. O escravo era utilizado na produção de extração do ouro. O escravo era utilizado na extração do ouro, que era exportado para os Estados-nação europeus, que acumulavam ouro em reserva para terem moeda forte no comércio internacional, porque era a época do padrão ouro. Ter moeda forte no comércio internacional na era do mercantilismo era ter muita reserva estocada em bancos. Reserva de quê? Reserva de ouro. Era do mercantilismo. Que beleza, maravilha. Era do padrão ouro. O preço do dinheiro era vinculado ao preço do ouro. Ter muito estoque de ouro era ter muito poder no comércio internacional. Moeda forte era moeda, mercadoria, ouro. É isso. Um mundo completamente diferente. Outro mundo. Era um mundo estável. Um mundo em que não existia o crédito. Ou, quando existia, era para desmobilizar, por vezes, esse padrão ouro, né? Porque o crédito também sempre existiu. Mas ele existia muito timidamente. E era um problema para a economia do padrão ouro, né? É isso. Maravilha, que beleza. Acessamos a inteligência do saudoso professor João Sayad e avançamos um pouquinho mais neste maravilhoso tomo. Escravidão, volume 1º. Autor Laurentino Gomes. Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares. Essa conversa que estamos fazendo, ela serve também para desmobilizar um pouco desmobilizar algumas desinteligências, que é muito chato ouvir bobagens do tipo: Zumbi também era escravista. Pô, lógico que ele era, pô. Se nós vivêssemos nessa época da era do mercantilismo, como homens livres, também teríamos os nossos escravos. Pelo amor de Deus. Tenhamos empatia para com os personagens históricos. Tenhamos empatia para com os personagens históricos. Só fazendo assim, teremos maior compreensão sobre o drama dos personagens históricos. Eles eram homens de um tempo, submetidos à cultura daquele tempo. É isso. Tenhamos muita empatia pelo drama dos personagens históricos. Entender isso é evoluir muito a nossa capacidade de leituramento. É isso. Maravilha. 1000 perdões pelos inconvenientes linguísticos. A gente gagueja, se trupica, erra aqui e acolá, mas somos falhos. Essa é a grande bênção, sermos falhos, gaguejarmos, sermos como Moisés, a ponte, abandonarmos o protagonismo. Deixemos o protagonismo para os protagonistas. É isso. Maravilha. Coisa boa. Que Deus nos conduza em humildade. Que beleza. Tô feliz. Consegui trazer a leitura do saudoso professor João Sayad. Maravilha. Queria tê-lo conhecido, porque seus livros são divinidades. Maravilha. E avancemos. Professor Laurentino Gomes. Coisa boa. Viva o entrelaçamento entre texto. Ou melhor, viva o entrelaçamento entre textos para uma maior leitura, para uma melhor leitura. Amém. Vamos lá. Viva o entrelaçamento entre textos
para uma expansão de capacidade de leituramento. Deus é maior. Amém, amém, amém e amém.